naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões, as revelações não eram frequentes. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento aqui na tua casa. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de cada domingo estarmos estudando, ó Deus, a história dos juízes, esse período marcante na história bíblica que tanto tem, Senhor Deus, a nos ensinar. E hoje, dando continuidade, ó Deus, a mais esse juiz que o Senhor levantou, Gideão, para libertar Israel. Queremos pedir a tua graça, queremos pedir que o teu Santo Espírito nos ilumine mais uma vez nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, meus irmãos, à mensagem de domingo, mas fazendo uma introdução, digamos, um pouco fora do que nós deixamos domingo, vamos nos deter dentro desse tema, que é onde nós estamos, que exatamente eu vou focar para os irmãos, onde que nós estamos na história, onde que nós estamos na visão escatológica, na visão bíblica, onde nós nos encontramos nesse momento em que nós estamos estudando a história dos juízes. Em nossa primeira mensagem, os irmãos lembram, eu fiz uma narrativa, começando em Gênesis, até esse momento que nós nos encontramos, que é estudando os juízes. Nós fizemos ali uma espécie de linha do tempo, para que a gente pudesse assim se situar até o momento em que nós estamos estudando, que é o livro de Juízes. Mas eu quero fazer também para os amados irmãos outras ratificações aqui, esclarecendo alguns pontos para que você possa entender melhor esse nosso mergulho na história dos juízes, para você se situar mesmo, porque a minha preocupação, quando estou transmitindo uma mensagem, especialmente no Antigo Testamento, é a gente ter aquela visão clara, aquele entendimento onde nós estamos, certo? Tanto no que diz respeito ao tempo que nós estamos estudando, quanto ao tempo que nós estamos vivendo aqui hoje, e onde nós iremos chegar, para onde nós estamos caminhando. Então eu queria que você entendesse, em primeiro lugar, que o tempo dos juízes, esse tempo que nós estamos estudando, Israel não estava sendo escravo de nação alguma. Israel estava de posse da terra prometida. O que estava acontecendo ali era algumas opressões pontuais. É diferente. Israel não estava ali sendo escravizado por aquelas nações. E nós sabemos que aquelas opressões, elas eram permitidas por Deus. Em alguns momentos, Deus levantava ali uma nação, um rei, que era justamente aquelas pessoas, aquelas nações que ficaram ali, porque em algum momento Israel desobedeceu ao mandamento do Senhor. Então Israel vem de um estado de escravidão. De onde é que Israel está vindo? Lá do Egito. Então Israel estava escravo no Egito, Deus resgatou Israel, conduziu naquele deserto até a terra prometida, e ali na terra prometida, devido à desobediência de Israel, em ter se apegado aos costumes das nações, que eles mesmos, por alguns motivos que nós já colocamos, e outros motivos mesmo de medo, de vaidade, de pecado, acabaram deixando ali, desobedecendo a Deus. Então eles se acostumavam com aquelas nações, com o paganismo delas, adorando seus próprios deuses, e esqueciam completamente de Deus, mesmo depois de Deus ter feito tantas maravilhas com eles. Aí Deus mesmo despertava aquele povo, que aparentemente estava vivendo ali, amigavelmente com Israel, para poder tocar ali nos filhos de Israel, para que os filhos de Israel pudessem voltar para Deus. E quando os filhos de Israel voltavam para Deus, tudo voltava ao normal, porque eles estavam na terra prometida. Então, queridos, esse tempo que nós estamos vivendo, o período dos juízes, dentro da visão dispensacionalista, nós estamos exatamente aqui
na quinta dispensação. É a dispensação da lei. São 7 dispensações ao todo. E aí você pode perguntar, pastor, o que é uma dispensação? Dispensação, meus irmãos, é um tempo, é um período, é um espaço na história bíblica em que Deus tratou com o seu povo. Então, uma dispensação é um tempo de oportunidades. Então, nós tivemos 7 dispensações, ou melhor, nós tivemos 6 dispensações. 5 se cumpriram, a sexta nós estamos vivendo hoje aqui no século 21, e a 7ª, segundo a visão dispensacionalista, será inaugurado ainda futuramente. Então, só para você se situar, vamos falar rapidamente aqui dessas 7 dispensações para você entender, para que você compreenda realmente onde nós estamos. A primeira dispensação é a dispensação edênica da inocência. Esta dispensação começou com a criação do homem até a consequente expulsão dele lá do paraíso. Esta foi a primeira dispensação. Esta dispensação, o homem era inocente. E ele viveu por muitos anos nesta inocência, nesta pureza ali com Deus, até que o pecado entrou na vida daquele homem e, consequentemente, ele experimentou a morte. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, aí a morte passou a todos os homens. Quanto tempo durou essa primeira dispensação? É aí onde está o X da questão. Muitos anos. Milhares de anos durou a primeira dispensação. A segunda dispensação é conhecida como a dispensação antediluviana da consciência humana. Esta segunda dispensação, ela teve início com a queda do homem e vai até o dilúvio. Segundo os estudiosos, esta dispensação durou aproximadamente 1656 anos. Um sinal escatológico nesta dispensação: Noé. Deus levantou Noé para ser ali o pregador da justiça. Durante esse período todo, aqueles povos ali viviam em desobediência, desonrando a Deus, pecando contra Deus, até que Deus decide destruir. Mas essa dispensação, Deus dá um tempo de oportunidade. E esse tempo de oportunidade, nessa segunda dispensação, Noé começa a construir aquela arca e a pregar ali. Então, Noé é o elemento escatológico desta segunda dispensação. Terceira dispensação é a dispensação pós-diluviana. Ela vai desde o dilúvio até a chamada de Abraão. Capítulo 7 até o capítulo 12 de Gênesis. Esta dispensação durou 428 anos, segundo os cálculos dos estudos. O sinal escatológico desta dispensação foi a figura de um homem chamado Nimrod, uma espécie de anticristo. Durante esta dispensação, os homens também tiveram a oportunidade de se converter, de se voltar para Deus. Mas é incrível como durante essa dispensação, os homens se afundaram mais ainda na idolatria e se distanciaram de Deus. Esta é a dispensação conhecida como a dispensação também do governo humano, porque foi a partir dali que os homens começaram a se articularem para criar os seus próprios governos. Tanto é que Nimrod queria construir uma torre cujo propósito era que ela topasse até o céu. Ou seja, eles queriam fazer nome sobre a terra. Com isso, desprezar o Deus Todo-Poderoso. Mas ali também, nesses 428 anos, Deus estava dando a oportunidade, um tempo de arrependimento. E aí vem a quarta dispensação. A quarta dispensação é conhecida como a dispensação patriarcal da família. Ela começa com a chamada de Abraão, no capítulo 12, e vai até a outorga da lei, lá no Monte Sinai, conforme está lá em Êxodo capítulo 20.
Esta quarta dispensação, a dispensação patriarcal da família, vai durar 430 anos, segundo as fontes que eu pesquisei. Porém, eu acredito que ela durou mais ou menos 500 anos. Porque 400 anos, o povo de Israel passaram no Egito. Mas também vamos ler que eles passaram 430 anos, sendo que esse tempo que eles passaram, de 430 anos, segundo os estudiosos, vai contar a partir da saída de Abraão, lá no capítulo 12, quando ele tinha 75 anos. E ele vai morrer aproximadamente com 175 anos, e assim eles fazem aquelas contagens todas e chega a esse número aproximado. De modo que essa quarta dispensação, ou seja, esse quarto período na linha do tempo, que começa em Abraão até a outorga da lei, lá no Monte Sinai, no capítulo 20 de Êxodo, durou dentro dessa faixa aí de 430 anos a 500 anos. Então nós conhecemos toda a história, né? Então por que a dispensação patriarcal da família? Abraão, Isaac, Jacó. Então conhecemos toda a história, né? Que eles descem ali para o Egito, José desce primeiramente, acontece a morte de Jacó, as 12 tribos ali são organizadas e são abençoadas por Jacó. Qual é o elemento ou o sinal escatológico desta dispensação? A promessa que Deus fez a Abraão, que em Isaac seria abençoada todas as famílias da terra. Quinta dispensação, essa que nós estamos estudando, é a dispensação da lei. A dispensação da lei, ela começa lá no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20, até a morte de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 20 ao versículo 24. Então esta é uma dispensação que vai durar 1445 anos, segundo a visão dispensacionalista. Sendo que os dispensacionalistas, eles dividem esta dispensação da lei em 3 períodos. Primeiro período, período teocrático, esse que nós estamos estudando. Segundo período, período monárquico. Terceiro período, período gentílico, o período imperial gentílico. O período teocrático que nós estamos estudando, sabemos que o governo, não havia um governo humano, era um governo direto de Deus. Deus escolheu ali juízes, Deus escolheu Moisés primeiramente para resgatar o seu povo ali da escravidão do Egito, depois Josué, depois os primeiros juízes que nós já estudamos, e o último grande juiz que foi Samuel, grande profeta e o grande juiz. Esse juiz, ele deu início à consagração dos 2 primeiros reis, que é a monarquia. A teocracia durou entre 450 anos, como nós já falamos, a 465 anos. A monarquia durou 490 anos, sendo inaugurado pela dinastia desastrosa de Saul, e depois restaurada por Salomão. Sendo que esse reino, que manteve-se unido até Salomão, ele se dividiu quando Roboão, o seu sucessor, assumiu o trono. Então, esta era da unidade do reino de Israel era conhecido também como a Era de Ouro de Israel. Era o governo unido ali. Então, Roboão, ele ao invés de atender o conselho dos mais velhos que desejavam serem aliviados, né, pelos fardos pesados de impostos que Salomão estava colocando sobre eles, ele acaba dando ouvido aos jovens e diz que vai colocar mais peso ainda. Jeroboão, que era um servo fiel ali, valente de Salomão, já não estava satisfeito e por conta disso ele tinha fugido para o Egito, porque não estava concordando com a maneira como Salomão estava realmente cobrando do povo. Quando ele sabe que Jeroboão está no reino e que Salomão é morto, ele volta. E ele, com uma comitiva, vai até Roboão tentar negociar. O que acontece é que não há negociação. De modo que, saindo dali, entrando em Jerusalém, ele dá de cara com um profeta chamado Aías. Aías está usando uma capa nova. Ele pega aquela capa, rasga em 12 pedaços e olha para Jeroboão e diz: olha, 10 pedaços a ti pertencem. Esta é a divisão. Deus rasgou o reino de Davi. Porém, Davi não ficará sem nome. Davi manterá. E esse é um dos sinais escatológicos dessa quinta dispensação.
é que o Messias nasceria, viria realmente lá da geração do trono de Davi. Então, o reino é dividido. 10 tribos acompanham Jeroboão e 2 tribos fica com Roboão. Inicialmente ficou só a tribo de Judá, mas depois a tribo de Benjamim também se juntou ali a Roboão. Então, nós conhecemos aí esse período, esse segundo período aí dentro dessa quinta dispensação, esse reino dividido, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, com suas 10 tribos, tendo Samaria como capital, o reino do sul com suas 2 tribos, tendo Jerusalém como capital. E aí nós sabemos que esta briga do reino do norte com o reino do sul vai até que tanto o reino do norte praticamente vai ser eliminado pelos sírios, como o reino do sul, Judá, vai ser julgado, subjugado e escravizado durante 70 anos pelo reinado de Nabucodonosor. Então esse é o terceiro período, é o período imperial gentil, conhecido também como a plenitude dos gentios. Nesse período da plenitude dos gentios, que é quando passa esta sucessão de reinos, essa sucessão dessa dinastia lá de Judá, Israel vai estar vivendo sob 4 impérios mundiais. O império babilônico, cujos reis era Nabucodonosor, o império medo-persa com o rei Dario e o rei Ciro. Esse império babilônico, ou esse império medo-persa, irmãos, ele é muito importante na escatologia bíblica, para quem gosta de estudar. Porque é exatamente nesse império medo-persas que começa a contagem das 70 semanas de anos de Daniel. Que em um tempo bem gostoso aí nós vamos ter para a gente estudar bem direitinho esse negócio, para a gente entender. E aí vem o terceiro império ali, que Israel estava sob domínio neste período denominado plenitude dos gentios. É o império grego-macedônio, né, cujo rei ali era o grande Alexandre o Grande, o Alexandre Magno. Depois vem o império romano, império ali com os Césares. Este império romano também é de fundamental importância, porque se no império medo-persa começou a contagem das 70 semanas de Daniel, no império romano é interrompida a contagem das semanas. Ou seja, contou-se até a 69ª semana de anos de Daniel. Mas quando o Império Romano assume, então fica suspensa a última semana, que nós vamos entender isso em outro momento também, bem direitinho. Ok, a sexta dispensação é essa que nós estamos vivendo. É a dispensação da igreja. Ou seja, esta é a dispensação que está durando mais tempo. Nós já estamos com 2000 anos. Primeira dispensação, claro, deve ter durado muito mais do que essa nossa que nós estamos vivendo. Durou muito, milhares de anos. A segunda dispensação, 1656 anos. A segunda dispensação, 428. A terceira, 430. A quinta, 1445. E a sexta, que é a da igreja, estamos aí há 2000 anos. Essa sexta dispensação foi inaugurada pela igreja no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2. E a sétima dispensação, ela é futurística, segundo a visão de interpretação dispensacionalista, ela será inaugurada com a volta de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, desfrutar das bodas do Cordeiro, Cristo voltar com a sua igreja, por isso que ela é conhecida como a dispensação milenar, da plenitude milenar, onde a igreja vai estar desfrutando. Então, guarde isso. Você, eu, nós, a igreja, estamos vivendo na dispensação da graça, na dispensação da igreja, ou seja, nós estamos há 2000 anos de oportunidade, há 2000 anos de graça, de misericórdia, que Deus tem lançado sobre a igreja, até que Cristo volte, e essa última e definitiva dispensação se encerre, e a igreja gozará eternamente das delícias dos céus. Então, dispensação é um tempo. Então, o que nós estamos estudando hoje, eu não queria que ficasse somente como uma informação histórica, mas eu queria que você se situasse para que a gente possa entender exatamente
Por que nós estamos hoje aqui nessa sexta dispensação? O que estamos esperando? O que aconteceu até nós chegarmos aqui? Para que faça sentido o estudo do Antigo Testamento, o estudo da história bíblica, a gente tem que realmente estar mergulhado no espírito de avivamento, no espírito de expectativas. A primeira dispensação passou, a segunda passou, a terceira passou, a quarta passou, a quinta passou e nós estamos estudando, enquanto nós estamos aqui no século 21, vivendo esse sexto espaço de tempo, essa linha do tempo nós nos encontramos hoje aqui. Irmãos, isso é só um estudo, mas tem toda a fundamentação bíblica, e em momento oportuno. Assim como eu tive muita dificuldade de entender essa questão da escatologia, estudo das coisas dos últimos dias, eu desejo muito que você entenda, que você aprenda, para o seu deleite. É verdade que hoje, dentro da igreja, nós temos muitas pessoas que não são dessa linha, pré-tribulacionista, dispensacionalista, pré-milenista, nós temos aqui a milenista, pós-milenista, e nós respeitamos todas as visões, todas essas correntes interpretativas, porque todos têm algo em comum: Cristo vai voltar, vai levar a sua igreja. Mas é tão maravilhoso, meus irmãos, quando você começa a estudar as Escrituras, e você começa realmente a se apaixonar por esses relatos, por essas minuciosidades que a Bíblia transmite, e aí Deus mostra realmente o quanto Ele é cuidadoso para conosco, e o quanto Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de oportunidade. Então cada um desses períodos aqui, foram períodos que Deus graciosamente estava dando a oportunidade para o homem se arrepender, para o homem se converter. Na teologia nós chamamos isso de revelação progressiva. Deus vai se revelando progressivamente ao homem. Deus não mudou, Deus é o mesmo, mas o homem, ele, na sua natureza pecaminosa, ele não tinha condição de abraçar, de abarcar todo o conhecimento de Deus, toda a revelação de Deus de uma só vez. Por isso que ele foi se revelando tempo após tempo, até chegar à plenitude dos tempos. E agora, queridos, voltando ao nosso estudo, vamos conhecer um pouco mais da história, da vida deste homem, deste juiz que Deus levantou naquela época para conduzir o seu povo, o juiz Gideão. Um homem que estava escondido com medo, malhando o trigo, depois do profeta dar o sermão a todo Israel, expondo ali as causas pelas quais eles estavam passando por aquela opressão. Deus bondosamente, graciosamente, com muito poder, com mão forte, havia resgatado esse povo do Egito, tirado ali do forno do faraó, colocado, introduzido na terra prometida, dado a eles mandamentos, leis para protegê-los. E eles viviam aquele tempo de paz, mesmo não vivendo plenamente na presença de Deus, mas insistiam no erro, insistiam no pecado, e Deus, amando aquele povo, permitia com que amalequitas, midianitas e as demais nações circunvizinhas e aquelas que estavam ali junto com eles começassem a maltratá-los. Então estava ali este servo de Deus, e Deus vai dizer: não destes ouvidos à minha voz. E aí depois do profeta veio o anjo do Senhor e fala exclusivamente com Gideão. O profeta vem e fala para todo Israel, mas agora o anjo vem e fala exclusivamente com Gideão. Gideão estava malhando o trigo para esconder dos midianitas. Vamos ver os versículos 11 e versículo 12. Capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Abiezer era a família de Gideão, eram os Ezeritas. Gideão, filho de Joás.
estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo de Deus diz para Gideão: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Imagino ali, meus irmãos, Gideão dizendo: eu, homem guerreiro, homem valente. Assim, igual o pastor Chaga, coitado, hein? Eu? O fato é, queridos, que esse Gideão não era homem valente. Se Gideão não era o que o anjo disse naquele momento, pela autoridade do anjo do Senhor, a partir daquele momento, ele deveria passar a ser um homem valente, um homem de decisão, um homem ousado. Se ele não derrubava nada, nem mesmo um cabrito no altar de Deus como oferta, agora ele ia ser o derrubador de altar, e ficaria conhecido como Jerubaal, aquele que em obediência a Deus derrubou o altar de Baal. E que se Baal é Deus, disse o pai de Gideão, que Baal contenda com ele, que Baal defenda ou erga o seu próprio altar. O fato, meus queridos irmãos, do anjo não ter retrucado as colocações ali de Gideão, não significa que ele estava certo na sua afirmação. Veja aí o versículo 13. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Queridos, o profeta enviado já tinha falado a causa do sofrimento, da opressão. Será que Gideão não estava com o povo naquele momento em que o profeta veio e disse: olha, a razão pela qual vocês estão sofrendo, estão sendo oprimidos pelos midianitas, né? Os midianitas eram descendentes dos ismaelitas, né? O filho lá de Abraão. É por conta de vocês terem desobedecido a minha palavra. A palavra de Gideão, meus irmãos, revela a murmuração do povo. Ao invés de clamar de verdade ao Senhor, eles culpavam a Deus pelo seu sofrimento nas mãos das nações. Que é feito das promessas? Porque estão sofrendo. Eles até se lembraram das histórias, né, de livramento de Deus, contada pelos seus pais, mas lembram isso apenas para cobrarem sem razão de Deus. Ou seja, ainda estava na memória deles as histórias, né? Olha, o nosso Deus nos livrou lá do faraó, Deus fez maravilha, nós passamos pelo meio do mar a pés enxutos, nós atravessamos o rio Jordão, Deus fez o machado, enfim, foi fazendo todo aquele relato ali. Então estava fresquinho na mente deles, mas eles continuavam pecando e desobedecendo. Então quando eles se encontram agora sofrendo, aí eles, sem razão alguma, dizem: onde está? Cadê? Cadê as promessas feitas? Eles se lembram, mas para cobrar de Deus. O que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, era prática, né, dos pais hebreus contarem. Deus havia dito, dado esse mandamento: olha, contem, repitam, inculquem na mente dos seus filhos os meus feitos, para que eles, quando estiverem no meio de outras nações, eles não se desviem, eles guardem, eles lembrem do poderoso braço do Senhor. Porém agora o Senhor nos tem desamparado e nos entregou nas mãos dos midianitas. É verdade, Gideão. Imagina o Senhor falando isso. Mas vocês sempre se esquecem do principal. É verdade, Gideão. É bem, realmente, onde está, né? Deus operou tantas maravilhas no meio de vocês, mas agora Deus não está operando nada. O que está acontecendo? Você está esquecendo de outra coisa, Gideão. Você está esquecendo do principal. Você está esquecendo de obedecer. Vocês estão esquecendo dos mandamentos de Deus. Eles não
fazem menção de seus pecados. Dos tempos de paz vividos naquele período, quando Deus levantava um juiz. Eles parecem não lembrar onde caíram. Por isso essa palavra, meus irmãos, é tão ampla nas Escrituras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Veio o profeta, veio o anjo do Senhor, e o povo não se lembra de onde caíram. O povo não faz menção dos seus pecados. Você não vai ver o povo dizendo: olha, nós pecamos contra ti realmente, Senhor. Tudo o que eles queriam era que os seus problemas fossem resolvidos. Tudo o que eles queriam era que os midianitas não tivessem força para roubar as suas faturas, de modo que eles conviveriam pacificamente no meio daquela idolatria, cometendo todo tipo de pecado, desde que não lhes faltasse recursos, desde que eles tivessem direito à posse dos bens que eles ali plantavam e colhiam. Eles não fazem menção dos seus pecados. Versículo 14 diz o seguinte, veja aí. Versículo 14, 6:14. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? É interessante, meus irmãos, a reação do Senhor à reclamação de Gideão. Se o Senhor estivesse com a gente não estaria passando por este aperto, por esta situação. E o Senhor simplesmente vai dizer o quê? Vai nesta tua força e livra Israel. É interessante isso, porque o profeta faz eles lembrarem. O profeta que Deus enviou, faz eles lembrarem que a razão da opressão é o pecado. Mas o anjo do Senhor, que é Jesus, não fala isso. Simplesmente ele diz: olha, vai nessa tua força. O Senhor, o anjo ali, não vai retrucar, não vai questionar. O anjo quer dar a oportunidade, e o anjo do Senhor quer que eles sejam fortes e corajosos para vencerem os inimigos. Então nós aprendemos aqui, queridos, que algumas vezes nós afirmamos como evidência de que Deus está presente o fato de estarmos com nossos problemas, ou o fato de Deus não estar presente, o fato de estarmos passando por algum problema. Se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por isso? Ou seja, condicionava alguma luta, alguma dificuldade, a ausência de Deus. Era verdade naquele contexto? Era verdade. A ausência de Deus era a razão pela qual eles estavam passando por aquele momento ali. Só que na realidade prática da vida deles, se eles em algum momento, estando em comunhão com Deus, estivessem passando por alguma situação, eles não iriam entender, eles não canalizariam que aquilo era uma oportunidade deles crescerem mais ainda com o Senhor. Ou seja, tudo estava condicionado ao receber de Deus. Se não estão recebendo é porque o Senhor não está conosco. Mas o triste da história é que eles não reconhecem, dentro daquele contexto, que a razão é porque eles haviam pecado contra Deus. Eles haviam desobedecido a Deus. De fato, irmão, Gideão não somente fez uma pergunta sincera, mas uma afirmação que comprova onde eles estavam em relação a Deus. O problema não é onde está Deus, mas é onde está você. Onde estava Israel naquele momento? Porque ele faz a pergunta: onde está Deus? Por que estamos passando por isso? Mas o que o anjo do Senhor queria era que eles enxergassem onde eles estavam. Que é o que acontece muitas vezes conosco. Por que estou passando por isso? O que está acontecendo? Onde está Deus? Deus está sempre no mesmo lugar de sempre. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo, Ele é Senhor absoluto. Se alguma coisa dentro do nosso contexto está perturbando a nossa mente, está nos tirando de cena, está tirando a nossa paz, a nossa alegria, a nossa razão de viver, a pergunta não é: onde tu estás, Deus? Onde eu estou? Onde eu me encontro?
Israel não foi capaz de fazer esse autoexame, de reconhecer que a razão era porque eles estavam pecando, eles queriam somente as bênçãos de Deus. E tudo eles condicionavam a essa questão do ter, essa questão da proteção. Eles não queriam passar por problema, até mesmo quando estavam em desobediência. Por quê, irmãos? Porque os 40 anos de paz, os 80 anos de paz, os 20 anos de paz que eles viviam, como nós já falamos, não significava necessariamente que eles estavam em plena comunhão com Deus. Era fruto, era resultado tão somente da misericórdia de Deus. Então quando vinha a opressão, não é porque Israel viveu 40 anos de paz, de comunhão. Como é que pode? Só um pecadinho que cometeram contra Deus, Deus já bota os midianitas para oprimir esse, porque Deus duro. Não. Durante todo o período estavam pecando contra Deus, irmãos. Desobedecendo, o povo era obstinado. Tanto é que em alguns momentos Deus quis destruir aquele povo no deserto. A gente sabe disso, nós estudamos isso. O povo pecando contra Deus. E aí Deus, para poder levantar o povo, permitia aquelas opressões ali pontuais, para poder realmente cumprir o propósito de Deus. De fato, queridos, eles precisavam passar por aquilo. Foi Deus quem levantou os midianitas, não para destruí-los, não para eliminá-los, mas para trazê-los de volta para Ele. O relacionamento do povo com Deus era muito condicionado com o que Deus dava a eles. E por isso facilmente acontecia o esfriamento, a indiferença, a falta de encantamento. Queridos irmãos, saiba disso, embora você experimente. A vida não é feita só de alegria. A vida não é feita só de momentos bons. Mesmo estando o Senhor conosco, precisamos aprender esta verdade. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus disse para os seus apóstolos, para os seus discípulos fiéis: fiéis, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu tive aflições, eu passei por situações difíceis como filho de Deus, mas eu venci o mundo. Por isso, queridos, a necessidade de um relacionamento real com o Senhor, desprovido de visão terrena, material, como se o material promovesse toda a alegria humana, toda satisfação. Este é mais um dos enganos do diabo. E como, meus irmãos, os homens acreditam nisso? A vida do homem natural gira em torno disso. Pode prestar atenção: dinheiro, sexo e poder. Dinheiro, sexo e poder. A vida do homem natural gira em torno disso. Tirou isso, acabou a vida. Tirou a razão, tirou a satisfação da vida. Não faz mais sentido viver. E é o que Tiago, meus irmãos, fala para a advertência da igreja, quando diz, ou quando faz a seguinte pergunta. Veja aí, Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras? Olha só, a pergunta que Tiago faz para a igreja, esta que está caminhando na sexta dispensação da graça: de onde vêm as contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreia? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto não têm o que desejam porque não pedem. Continua passando, por favor. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Repito, se desejam ser amigos do mundo, constituem-se inimigos de Deus. Até hoje, o homem mata e morre em busca desses prazeres. Estava pensando sobre isso essa semana. Todos morrem em busca do prazer. Muitos estão morrendo agora em busca do prazer. Eles sabem do risco que correm,
tendo que buscar essa satisfação, mas ele vai. Porque a vida dele gira em torno desse prazer. A alegria dele só é garantida por esses prazeres, por essa busca desenfreada pela satisfação, pelo desejo, para poder dar vida à carne dele que está morta nos seus delitos e pecados. Por isso, queridos, a necessidade de nós olharmos sempre para o Evangelho da Graça e tomar como exemplo a vida dos primeiros discípulos de Jesus, a vida dos apóstolos. A maioria deles eram desprovidos de riquezas materiais, mas não lhes faltavam a paz de Cristo. E eles aprenderam, queridos, a enfrentar os problemas e sofrerem muitas injustiças em nome do Senhor. E diga-se de passagem, em muitos momentos, eles louvavam a Deus, porque estavam passando pelas mesmas aflições, pelas mesmas privações ou injustiças que Cristo passou. Muitas vezes, queridos, estamos buscando a mesma paz que o mundo dá. E Jesus foi muito claro ao dizer que a paz dele era diferente. João 14, 26 a 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dar. Não se atemorize, não tenha medo. Como disse em mensagens passadas, o medo muitas vezes é resultado de quê? De nós estarmos pecando contra Deus. A falta de paz é resultado muitas vezes de quê? De estarmos buscando os prazeres. E isso traz realmente insegurança, isso traz medo, isso tira toda a visão de futuro. Porque quando a vida, meus irmãos, está condicionada ao ter, ao aqui, ao agora, ao prazer, você não consegue enxergar além disso. Você só consegue enxergar além disso quando a sua vida está focada em Cristo. Porque Ele é, de fato, a nossa esperança. Então a paz do mundo depende do ter. A de Jesus somente do ser. 2 erros que cometemos quando estamos distante de Deus. Primeiro, condicionar a presença de Deus à sua bênção e aprovação diante da prosperidade que estou tendo no presente, especialmente quando não estou servindo fielmente conforme as Escrituras nos ensinam. Opa, estou prosperando, então Deus está comigo. Você não acha que Israel tinha esse sentimento, não? Claro que tinha. Prosperando ali. Deus está comigo. No próprio instante que Deus disse, olha, eu vou mostrar que eu não estou com vocês não. Aí Deus levanta, incita os midianitas. Aí vem, cadê o Senhor? É um engano muito grande, não é? Segundo, negar a presença de Deus diante das aflições e escassez que de repente esteja passando. De modo que nem a prosperidade indica de fato a bênção de Deus sobre a minha vida. Bênção aqui eu digo como sinônimo de aprovação. Nem a escassez, a ausência de Deus da minha vida. Depende do propósito. Depende do propósito. Então o povo de Israel estava pecando. O propósito de Deus era despertar aquele povo para que eles continuassem firme ali até que adentrasse o tempo das outras plenitudes ou das outras dispensações que viriam. A pergunta a ser feita, queridos, portanto, é por que e para que estou passando por isso, estou nessa condição, e abrir o coração para que, com sinceridade, confesse o seu pecado ao Senhor. Mesmo aqueles que talvez a consciência não aponte. Oxalá fizéssemos sempre aquela oração sincera de Davi. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Quem pode fazer esta oração? Somente aquele que está em plena comunhão com o Senhor. Israel não podia fazer essa oração. Senhor, me sonda. Eles nem queriam essa sondagem. Eles queriam mesmo era viver nos prazeres ali prosperando. Você deu no cantinho deles, sem mexer com eles, e eles ali prosperando, fazendo tudo errado, tudo contrário àquilo que Deus tinha dito que eles não fizessem. E o pecado é terrível, irmãos. O pecado, ele tem essa façanha de repente, você se acostumar a fazer uma coisa que antes você fazia e você se entristecia, se angustiava, você começa a fazer e repetir, daí a pouco você não sente mais tanta tristeza, daí a pouco é tão sutil o pecado que, olha, Deus não considera mais isso tão pecado assim.
Acho que foi coisa da igreja. Acho que isso é coisa errada, alguma colocaçãozinha meio deslocada na Bíblia. Afinal, eu estou cometendo isso aqui e não está acontecendo nada. Deus é muito longânimo. Deus é muito misericordioso, meus irmãos. Essa é a razão pela qual disse o profeta Jeremias: porque nós não somos realmente consumidos, é porque as suas misericórdias não têm fim. Também eu sei, meus irmãos, que pouco fica em nós aquela oração do profeta Amós, não é? E ali está um princípio de quem serve ao Senhor, seja na alegria ou na dor, prosperidade como na necessidade. Se há ovelhas no curral, Ele glorifica; se as ovelhas se forem, Ele continua glorificando. Esse é um princípio que deve ser mantido e aplicado em nossas vidas. Então, queridos, diante da colocação de Gideão, o diálogo segue. O Senhor não questiona, o Senhor quer dar propósito à sua vida. Por isso que muitas vezes, irmãos, acontece, a gente comete um erro, uma falha, e aí, claro, aí entra a questão da religiosidade, muitas vezes do radicalismo da igreja. Olha, Deus vai castigar. E às vezes não, porque Deus quer que você erga a cabeça. Deus quer que você confesse o pecado e siga em frente. Deus não vai ficar agora naquele pensamento que de fato é muito religioso, está muito enraizado. Cometeu, então só tem como seguir em frente se Deus primeiro castigar. Não, eu não posso determinar isso. A igreja não vai determinar isso. Muitas vezes aconteceu de fato o arrependimento, a reconciliação, e Deus diz: vai em frente, segue em frente. Então o que Deus queria era conduzir Israel em frente. E nós chegamos, meus irmãos, mesmo com todos esses trancos e barrancos, né? Deus tangendo esse povo, chegou, nós estamos aqui. O Messias está todo lá nos livros, né, na escatologia do Antigo Testamento. Chegou à plenitude dos tempos, Ele veio, morreu, ressuscitou. Estamos nós aqui, vivendo esta maravilha na presença do Senhor. Então, o Senhor quer dar propósito para a sua vida. O Senhor quer fazer dele um vencedor. E aí, diante daquele diálogo, o Senhor olhou para ele. Você se lembra desse olhar no Novo Testamento? O anjo do Senhor olhou para Gideão. Nós sabemos que o olhar diz muitas coisas, o olhar comunica. O olhar dá sinais, e quando leio este texto, penso no olhar de Jesus, que de fato ali é o Senhor Jesus, o anjo do Senhor. É o Senhor Jesus se manifestando ali, nessa dispensação da lei. Ele é o anjo do Senhor aqui. Não foi o olhar da reprovação, do meneio de cabeça, da humilhação, mas claro que também não foi o de aprovação, da conivência com o pecado de Israel, como não foi também quando ele olhou para Pedro, depois que o negou por 3 vezes, pois isto não foi nenhuma surpresa para Jesus, como não é nenhuma surpresa para Deus, quando nós falhamos, quando nós pecamos contra Ele. Podemos pensar, queridos, em tantas vezes este olhar em nossa direção. Quando olhamos alguns na Bíblia, como o seu olhar, por exemplo, para aquele jovem rico, né? O irmão Ricardo pregou quarta-feira aqui. Aquele jovem se lança ali, diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus olha para ele e ama aquele jovem, faz algumas perguntas, ele prontamente diz que sim, e aí Jesus Cristo olha para ele, ama e diz: você está em falta. A gente usa a expressão: está faltando alguma coisa? Mas a colocação também é: você está em falta. Você está em falta. Jesus dá aquele olhar de misericórdia, de compaixão. Ele olha aqui para Gideão e diz: você também, junto com todo o povo, está em falta. Mas vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Vocês não pediram isso. Vocês não estavam clamando, porque vocês não aguentavam mais a opressão de 7 anos. Então vai na tua força. Eu hei de ser contigo, apesar de que o arrependimento ali não era genuíno, como nós vimos na mensagem de domingo passado. Mesmo assim, Deus diz: Gideão, eu sou contigo. O olhar de Jesus, meus irmãos, sempre nos força a uma ação voluntária. É um paradoxo, né? O olhar de Jesus nos força a uma ação voluntária, é isso mesmo. A Bíblia é cheia desses paradoxos também. Diferente de contradição, a Bíblia não tem contradição, a Bíblia tem uns paradoxos, que são formas de ensinamento, é uma figura de linguagem para, muitas vezes, enfatizar uma verdade. Então esse olhar de Jesus
Realmente Ele tem esse poder, essa força de nos posicionar voluntariamente ali a obedecer. Isto, meus irmãos, é maravilhoso. Quando Ele olhou para Pedro, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aquele olhar forçou Pedro voluntariamente a sair dali e orar a Deus, chorando de forma amargosa, lamentando pelo seu pecado. Quando ele olhou para o jovem rico, ele saiu dali entristecido por não obedecer, por não ter seguido a força deste olhar amoroso. E quantas vezes o Senhor olha para nós também, nós sentimos esse olhar penetrante do Senhor em momentos de desobediência, e ao invés de nós nos dobrarmos diante dEle em oração, muitas vezes a gente dá continuidade ao nosso erro, ao nosso pecado, à nossa desobediência. Quando ele olhou aqui para Gideão, ele diz: vai nesta tua força e livra Israel. Que o Senhor, meus irmãos, lance sempre do seu olhar sobre nós, teu olhar, ó Deus, o teu olhar de amor e de perdão e de compaixão. Ele poderia ter retrucado ali também, não é? As colocações de Gideão, mas não. Gideão iria entender à medida que ele fosse se quebrantando, que a causa do sofrimento deles era resultado dos seus pecados, e que eles precisavam fazer agora era se arrependerem de verdade. E neste contexto aqui, meus irmãos, o principal pecado era o pecado da idolatria. Idolatria naquele contexto era a porta de acesso para toda promiscuidade existente. Assim como a rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria e a avareza, o pecado de idolatria. Então a idolatria era a porta, né, de abertura para todo o pecado. Por isso que Israel cometia todo tipo de imoralidade, indecência, quando eles se voltavam para os deuses daquelas nações. Porque eles realmente eram essencialmente imorais mesmo. Eles praticavam mesmo a imoralidade. Então, queridos, eles levantaram ídolos de pau, pedra, adoravam em gratidão as suas fartas colheitas. E nós, na nossa modernidade, nos permite levantar outros tipos de ídolos. Ídolos que também arrebentam, acabam com a nossa comunhão com o Senhor, quebrando o nosso relacionamento, tirando a nossa paz. E quando Deus, por uma razão amorosa e misericordiosa, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é compreendido por nós, mas Deus é tão bom que Ele não está muito preocupado com a nossa compreensão, com o seu amor, com a sua graça. Ele dá uma cutucadazinha na gente. E às vezes a nossa reação é: cadê o Senhor? Onde está? Serve de nada essas orações. Ora, quanto mais eu oro, mais sofrimento, mais situação difícil eu passo. Gideão, meus irmãos, se vê incapaz de ser um juiz desta causa nobre. Reconhece a sua pequenez e pobreza, a princípio aparenta humildade, mas também é perceptível um pouco de fragilidade, de vitimização, não é? De coitadinho, menor tribo, pais pobre, com que livrarei Israel? Ele olhou para onde? Quando Deus disse: olha, vai nessa tua força, varão, e livra Israel das mãos dos midianitas. Certamente ele olhou para as suas armas, ele olhou para o número dos que poderiam lutar, e se de fato ele fosse olhar para o número que poderia lutar com o exército, com as nações inimigas, realmente eles estavam prontos a serem derrotados. Eles tinham 35 mil homens que poderiam lutar, mas o exército inimigo tinha, sabe quantos? 135 mil homens preparados para a guerra. Mas o mais paradoxal é que Deus diz: ainda tem gente demais. Ainda tem gente demais, Gideão. Você está olhando para o número que você tem, mas eu digo que ainda tem gente demais. E queridos, aí, já para a gente chegar no final dessa segunda parte, nós sempre reclamamos, não é? De falta de gente para fazer a obra, mas às vezes Deus está dizendo exatamente como Ele disse para Gideão: tem gente demais. A princípio a gente pensa que Deus não gosta de número, não é não? Poxa vida, mas não é verdade. Na verdade, número por número, realmente Deus não gosta, mas Deus gosta tanto de número, que nós já falamos aqui em mensagem, que Deus tem um livro na Bíblia com esse nome, Números. Então Deus gosta de número. Agora o número por si mesmo
como alguém quer colocar muitas vezes, não vale nada diante de Deus, porque Deus não precisa de número, e Ele prova aqui, nesta batalha, que nós vamos ver no próximo domingo, que a intenção de Deus era que Gideão e os seus 300 voltassem dizendo: olha, nós conseguimos uma vitória improvável, realmente foi a mão de Deus. Deus queria que eles voltassem glorificando, porque se eles fossem enfrentar o exército com 35 mil, ou com uns 10 mil, então eles voltariam se gloriando na força do seu braço. Era isso que iria acontecer. E, infelizmente é isso que vai acontecer depois. Gideão vai mudar um pouco essa sua visão de servo, essa sua visão de humilde. Então o anjo também, meus irmãos, não dá uma lição nesse sentido, mas garante uma coisa: eu hei de ser contigo. Veja aí os versículos 15 e 16. Mas, Senhor, como posso libertar a Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Um só homem. Todo o problema, meus irmãos, era um só, não era? O problema era o quê? E tudo que estava acontecendo era o pecado. E é interessante que você vai vencer toda essa multidão como se fosse um só homem. Assim como pela fé e obediência ele faria o inimigo como a um só homem. Deus diz para Gideão que ele é poderoso guerreiro, que ele é forte. Então, queridos irmãos, receba isto: nós somos o que Deus diz que nós somos. Muitas vezes, nós somos incentivados, né? Somos motivados em determinados momentos, não é errado, mas às vezes nos passa uma mensagem de motivação assim, fora daquilo que de fato é o que Deus está dizendo. Às vezes a pessoa está realmente quebrada, arrebentada no lodo, no charco, e a gente quer dizer: olha, você, é o que Deus diz. Então o que Deus diz tanto no quesito de aprovação, como também no quesito de reprovação. Só que Deus não reprova para a condenação, para a destruição, para deixar humilhado, pisado. O diabo faz isso. O diabo, ele dá realmente uma oportunidade ali, ele dá realmente uma guinada na vida das pessoas, para depois ele pisar, ele humilhar. Mas Deus, ele chega realmente e diz: olha, você está nessa situação, mas eu serei contigo, levante, se levante que eu estou com você. Tu ferirás os midianitas como a um só homem. O problema, meus irmãos, é quando nós nos sentimos capazes e nada fazemos. O problema de Gideão era, ele não se sentia capaz, mas Deus disse: olha, vai nessa tua força, eu serei contigo. Mas o problema maior não é quando nós não nos sentimos capazes. O problema maior, queridos, que eu vejo, é quando nós nos sentimos capazes e nada fazemos. Infelizmente, meus amados, sem crítica alguma, porque a igreja não pertence a mim, nem a homem algum. Isto acontece muitas vezes no nosso meio. Somos peritos em detectar problemas, e até que apontamos soluções para alguns deles. Bacana, não é? Mas o problema é que nós não nos colocamos como parte do material a ser usado para a solução do problema. Esse é o problema. Ou seja, me sinto capaz, sou perito, aponto o problema, mas não me diga: eis-me aqui, pastor, ou eis-me aqui, Senhor. Pastor não, eis-me aqui, Senhor. Tu está me fazendo perceber esse problema, tu estás me fazendo perceber essa lacuna, Senhor. Eu sei como, eu me coloco nas tuas mãos, eis-me aqui, Senhor. Então o que diz que sabe e não faz é pior do que aquele que diz: pastor, eu não consigo, eu não sei. Porque Deus vai chegar e vai dar coragem a esse que diz que não sabe, a esse que diz que não pode. Se for sincero, na sua palavra, na sua oração: Deus, eu quero, mas eu não me sinto em condição. Deus vai dar coragem, Deus vai dar força. Agora, quando nós nos sentimos, meus irmãos, capacitados, ao ponto de periciar os outros,
e não nos colocamos nas mãos do Senhor, então eu vejo esse quadro sendo um maior problema. Mas também, queridos, o poder da capacidade, da experiência, da liderança pode também ser um laço. Nós vamos ver no final que, infelizmente, Gideão não permaneceu tão humilde quanto ele começou. Nesse tempo, como disse o texto que nós lemos, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, era um tempo de escassez espiritual. Em tempos de escassez espirituais, Deus usa vasos temporais para cumprir os seus propósitos e às vezes até faz com que pedras clamem. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã, como vaso, como instrumento. E Ele diz em Cristo Jesus que você e eu, nós somos mais do que vencedores. Paulo diz para Timóteo que Deus não nos deu um espírito de timidez, de covardia, mas de coragem, de ousadia. E que nós possamos tomar posse desse poder com toda a humildade e permanecer até o fim. Penso, queridos, que foi por isso que pôs dúvida ao coração de Gideão. Ou seja, eles não tinham tanta revelação, eles não tinham uma experiência de ter tantas manifestações de Deus, diferente de nós, queridos. Nós temos toda a manifestação de Deus aqui nesse livro sagrado. Então, tudo quanto diz respeito à vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, está aqui. O que preciso somente entender, para entender, eu tenho que reconhecer quem eu sou. E por isso que um dos pontos para reconhecer a vontade plena de Deus, a vontade perfeita de Deus, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. 1 e 2. Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que a gente tem que fazer? Consagrar a nossa vida. Não tem como eu experimentar a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, enxergar o meu futuro em Cristo, se eu estiver em desobediência, em desarmonia com o Evangelho da graça. Gideão, meus queridos, ainda não tinha o devido conhecimento de Deus. Ele quer uma prova se de fato é Deus mesmo quem enviou o anjo. Se eles estavam clamando realmente com todo fervor, com toda sinceridade, por que a dúvida? Isso prova mais uma vez de que o clamor era por outra questão, como nós já falamos domingo. Mas é natural, dentro do contexto que eles viviam, não havia realmente essa frequência da manifestação de Deus. Então houve aquele medo, aquela dúvida no coração deles. Eles estavam, meus queridos, interessados realmente em Deus resolver os seus problemas, mas eles não estavam focados no propósito espiritual de Deus. Mas Deus, queridos, ama esse povo e quer transformá-lo até cumprir o seu propósito. Vamos ler aí, versículo 17 ao versículo 21, para a gente realmente ir aqui para o final desta mensagem. Capítulo 6, versículo 17 ao 21, diz assim a palavra de Deus. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, versículo 17. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente, e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. Pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. Porém um anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Gideão, meus irmãos, ele temeu, pois reconheceu que estava face a face com o Senhor. Veja aí os versículos 22 e 23. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o anjo lhe diz: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiseritas. Gideão reconhece Jeová Shalom, o Senhor é paz, o Senhor é paz.
Deus é paz. Havia um conceito formado de forma distorcida no coração dos hebreus que ninguém poderia ter esse contato com Deus, que ninguém poderia se aproximar tanto do anjo do Senhor, porque poderia ocasionar com a morte. Por isso que Gideão diz: estou morto, vou morrer. Contemplei a face do anjo de Deus, ou seja, do próprio Deus. E aí o anjo diz: não vai morrer. E aí, meus irmãos, eu penso, mesmo dentro daquele contexto, Deus dando a entender a Gideão que ele só é guerra, que ele só é opressão, que ele só é dor, que ele só é castigo, que ele só é severo quando o povo permanece no pecado, na desobediência. Por isso que ele vai, dar aquela exclamação: o Senhor é paz. Ou seja, eles nunca tinham tido a experiência do Deus de paz. Lembra do filho pródigo? Ou melhor, do filho que ficou na casa, né? A ideia é que o filho que ficou lá era aquela ideia de que Deus era um Deus severo e tal. Nunca comi um cabrito sequer, o Senhor nunca me deu. Você nunca procurou se relacionar comigo, você nunca me pediu nada, você nunca teve intimidade comigo. Então tinha aquela ideia distorcida de que o pai era severo, de que o pai era duro. Então essa era a ideia deles ali. Mas Deus diz claramente aqui: não, eu sou longânimo, eu sou misericordioso, eu sou gracioso, eu sou o Deus de paz. Então entenda, eu só sou isso que você não queria que eu fosse quando você está em pecado. É essa a visão do mundo. É essa a visão das pessoas que não têm relacionamento com Deus. Taxa Deus de um Deus severo, de um Deus cruel, de um Deus que não se relaciona, de um Deus que não é próximo. Não é verdade, irmãos. Agora, não podemos negar que Deus é de fato um Deus irado contra o pecado, e que não podemos permanecer pecando, desobedecendo, e Deus simplesmente dizendo: vai nessa tua força, meu filho, eu sou contigo. Não vai dizer isso, não vai dizer isso. Mas se você clamar, se eu clamar, se nós clamarmos, o Senhor vai se manifestar como um Deus de paz, como um Deus de misericórdia. E isso Ele provou através da manifestação do seu Filho Jesus. O que foi que Jesus passou aqui na terra, meus irmãos? Humilhação. Cadê o Deus guerreiro, né? Por isso que os judeus não aceitaram Jesus. Por quê? A ideia que tinha era de um Jesus guerreiro, de um Deus que viria para pisar os romanos naquela época. Estavam debaixo sobre esse império romano na época. Então eles queriam que o Messias viesse assim, como o rei valente Davi, pisando todo mundo. Aí Deus disse: não, eu vou revelar para vocês quem eu sempre procurei, diante de todas as dispensações, me mostrar, e vocês não perceberam. Porque quando estamos em pecados, nós só percebemos esse Deus dentro dessa visão. Mas quando nós estamos em comunhão com Deus, irmãos, você não consegue olhar para Deus de outra forma. A intimidade, e até quando você é castigado ali, quando você passa você passa uma privação, uma situação, você glorifica, como os apóstolos que aceitaram Cristo, eram chicoteados, humilhados. Eles poderiam: puxa, será que Jesus é o Messias mesmo? Por que era o contrário, eles se alegravam, porque havia intimidade. E é isso, queridos, que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada, a intimidade com o Senhor. Por isso que estas lições aqui servem sim para nós hoje. É o evangelho da graça, manifestado também na teocracia, na monarquia, em todas essas dispensações que Deus levantou. Havia o sinal da graça de Deus, da manifestação do Senhor. E sempre houve aqueles que viviam graciosamente desfrutando da presença de Deus. Está aqui. Um homem assustou: o Senhor é paz, Shalom, olha, nós podemos nos relacionar com Ele. Pode sim. Nosso problema é um só, é o pecado. Tirou o pecado, acabou o nosso problema, meus irmãos. Nós estamos em plena comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, vamos ficar de pé. Próximo domingo continuaremos com a graça de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Muito obrigado pela Tua bondade, muito obrigado pela Tua misericórdia. Pedimos, ó Pai, que leve o Teu povo em paz para os seus lares. Conceda, Deus, uma semana na Tua santa presença, uma semana de paz, uma semana de proteção. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida dos Teus filhos, Tuas filhas. Rogamos a Ti nesse momento pelos nossos amados irmãos e irmãs que se encontram enfermos. Especialmente te rogamos pela irmã Gisele, que teve aquele problema de enfermidade esta semana, Senhor Deus, tendo aquela trombose na sua perna, mas com a bênção do Senhor, ela
está fazendo tratamento em casa, o Senhor possa recuperá-la, que ela fique sem nenhuma sequela, Senhor Deus, ali, ela volte a caminhar, a andar, a levar a sua vida normalmente, Pai. Toma ela nas tuas mãos, toma nas tuas mãos a nossa irmã Carminha, cuida dela, Senhor Jesus, da sua saúde. Toma nas tuas mãos, Pai, também a vida da Paloma, continua cuidando daquela jovem, a vida do cunhado do nosso irmão Ricardo Feijão, a vida da Priscila, Senhor Jesus, a vida do seu Erlando, a vida da irmã Elza, mãe da nossa irmã Eviane, a vida da nossa irmã Ednice Moraes, de todos os nossos irmãos e irmãs idosos que estão ainda com dificuldade de chegar aqui na tua casa. Cuida, Deus, de suas enfermidades, cuida de suas lutas, de suas necessidades, que o Senhor possa suprir a todas as famílias de nossa igreja, bem como também os seus familiares. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Sente-se, meus irmãos, com uma oração silenciosa, o culto está encerrado.